Kana afirma ser da União de Busan. Por sinal, Busan é uma grande cidade portuária da Coreia do Sul. Aos poucos podemos ver um enorme objeto se aproximando, que aparenta ser uma fortaleza no mar. Enquanto lentamente, alguma coisa parece que vai aparecer do fundo do oceano. E é um submarino de muito mau gosto. Daí aparece um cara que parece ser parceiro da Kana. E dentro do submarino tinha um monte de caras, e nem vou perguntar por que esse cara estava sentado desse jeito. Dando um close no navio gigante, começamos a ver pessoas. Aos poucos, Bota começa a notar que está encontrando a civilização pela primeira vez, tendo NPCs, gostosas e caras suspeitos. Bota abraça sua irmã com um grande alívio, pois agora parece que muitos de seus problemas podem ter sido resolvidos. De repente, acendem uma lanterna irritante e começam a vasculhar os cadáveres dos monstrinhos. E a cena muda para o fundo do oceano, onde está acontecendo a mesma coisa. E aparece um cara que tem a cara de Dr. Octopus perguntando se a Kana foi a responsável por destruir os ovinhos dos peixes. Kana responde que não, e depois a atenção é desviada para uma outra descoberta. A turma de exploração encontra uma sogra, cujo nome real é Kentrace, e parece ser um dos 7 maiores monstros desse mundo, que passou por um tratamento estético bem fatal graças ao Kenny. Octopus, que parece ser perito em peixes feios, fica surpreso, e mais uma vez pergunta se Kana fez isso. E nesse momento até Kana parece surpresa e diz que não fez isso. E Octopus fica pasmo com quem deve ter sido capaz de tal feito. Kana começa a mudar o olhar e encontra a espada do Kenny, que estava enfiada em um monstrinho. E pelo ângulo da imagem dá para notar que ela está levantando alguma especulação. E começa a encarar os garotos que estão indo para a base. Depois encontramos um cara de gravata escrevendo um formulário de refugiado que pergunta quanto tempo os meninos estiveram à deriva. Bota responde 10 anos. E assim como o funcionário do cartório que não tem paciência para piadas, ele começa a bater o menino com sua prancheta. Enquanto Lita afirma estar falando a verdade e fica fula com o cara da gravata. Com muitas pessoas que possuem gravata e prancheta, o funcionário parece que teve seu ego ferido. Mas Bota interrompe e disse que seu pai estava junto com eles a vida inteira. O cara da gravata parece que entendeu melhor a situação dos dois, mas Lita não perdoa e mostra sua cara de desprezo. Mas Bota tenta mostrar a educação e pergunta quem são os caras que estão literalmente equipados até o cu. O cara da gravata chama esse grupo de arpoadores e elogia especialmente Kana. Ela tem muitos atributos especiais, mas ele destaca o fato de ela ter 3 estrelas na tatuagem dela. Aparentemente, nessa organização, cada estrela simboliza quantos peixes mataram. Bota lembra de seu pai que tinha 6. E o cara da gravata apenas ri, dizendo que isso é impossível, pois seria um feito foda demais. Mas como sabemos que ele é pai de personagem principal, mais uma vez podemos ver sinais do Bota mostrando a síndrome de protagonista. E lentamente, Kana encara os irmãos e parece estar se lembrando de coisas bem grandes e pontudas, traumáticas e vermelhas. Enquanto isso, o elenco principal se aproxima da nave. Um cara de bigode teve a decência de recolher as tralhas que estavam no barco dos garotos e devolve para eles. Algo que no Brasil seria chamado de babaquice, aqui é chamado de bons modos. E o cara da gravata introduz as crianças para seus lares temporários. Mas antes dá uma boa olhada nas crianças e percebe que eles estão descalços. E recomenda que eles usem sapatos. Não para evitar uma possível leptospirose ou tétano, mas apenas porque ele acha isso desagradável. Assim podemos ver que no interior do navio tem muito lixo e pessoas trabalhando em uma possível escala de 7/0. Os meninos começam a ter a primeira experiência da cidade e observam pela primeira vez mercados, artistas e capitalismo. Bota e companhia chegam a uma loja de sapatos onde a moeda dessa região se chama Nuts. Como obviamente não possuem dinheiros, eles tentam trocar com coisas que eles possuem.
Inicialmente estava pensando em relógio, mas pela lei da oferta e procura, isso não tinha valor nenhum. Então o menino tinha uma garrafa de whisky e o cara dos sapatos já começa a mudar de expressão e propõe trocar os sapatos pela garrafa. Mas o cara da gravata tem um pingo de decência e, como percebeu que isso seria uma troca muito desonesto até para o nosso mundo, grita na feira que os meninos estão vendendo cachaça e um monte de cachaceiros começam a rodear os meninos que nem pomba em parque. Bota, pelo menos sabendo matemática básica, consegue trocar a garrafa pelo melhor preço e podemos ver que conseguiram sapatos e até coisas para comer. Finalmente o cara da gravata introduz os meninos para seus novos quartos. À primeira vista, parece suja que nem uma casa assombrada, mas para a Bota Elita parece um hotel 5 estrelas. Passam algumas horas e os irmãos pela primeira vez da vida possuem uma janela nos seus quartos e aproveitam para observar o céu que estava cheio de estrelas. Os dois ficam super comovidos e Bota começa a lembrar do desejo de seu pai. Enquanto isso, parece que os arpoadores estavam trabalhando, erguendo enormes correntes que estavam carregando a sogra, ou quem trace. O cientista, que parece Dr. Octopus, começa a ficar maravilhado com o tamanho da sogra, e aos poucos parece que está ficando com PD científico, deixando um arpoador de lado muito desconfortável, que pergunta mentalmente onde Kana deve estar. Depois vemos Melões, quer dizer, a menina andando, entrando em um quarto de um cara que parece entender de tecnologia, que estava avaliando a arma do pai do Bota e afirma que essa arma realmente pertence a um arpoador. Kana segura a arma e parece que conhecia Kenny, quero dizer, o assassino de Leviathan Steonma. A mulher está sozinha e começa a encarar um globo de vidro e começamos a ter um flashback quando ela tinha 14 anos e os dois olhos inteiros. Kana parece que era de uma família de caçadores de tesouros e recebeu esse mesmo globo do seu pai. E começa a se lembrar como entrar na nave que está agora era o sonho de sua família, pois não existia abrigo mais seguro do que este. Por isso, sua família e colegas se esforçavam para encontrar coisas de alto valor para serem trocados por direito de cidadania na nave, o que era uma rotina muito perigosa. Até que um bom tempo deve ter passado e do nada, parecem ter encontrado uma enorme porta que deve ser a indústria Stark desse mundo, que tinha um monte de bolinhas de metal. A família de Kana tiveram sucesso em extrair uma dessas bolas e viam isso como passagem para entrarem no navio de Busan. Até aí são lembranças boas, mas graças ao sadismo do escritor, parece que no mesmo dia são atacados por um tipo de lagosta gigante que atira espinhos que nem um tigre. Aparentemente foi assim que Kana perdeu um de seus olhos e também a habilidade de ocultar a e podemos ver a lagosta gigante, ou Larry, mastigando pessoas, inclusive a mãe de Kana que nem chiclete. Pai de Kana parece ileso e pega sua filha e se tranca na sala de comunicação pedindo por socorro, mas sem sucesso enquanto Larry está treinando seu tronco. Em um outro cenário, podemos ver aos poucos dando zoom a um cara pescando do meio do nada que tem uma cara muito familiar.